Olá pessoal, espero que todos estejam bem. O objetivo principal desse vídeo é demonstrar a propriedade reflexiva das elipses, sem fazer nenhuma conta, usando apenas a geometria na sua forma mais pura. Nós começaremos resolvendo um problema cuja solução é fundamental para fazer a demonstração que nós queremos. Mas nesse caminho, até a demonstração, nós falaremos de reflexão e de sinucas. E no final eu citarei algumas aplicações dessa propriedade das elipses. Vamos lá? Vamos supor que você mora em uma casa em um terreno plano, próximo a um rio cuja margem é reta. Você pretende regar uma roseira que fica no mesmo terreno. Para isso, você quer caminhar em linha reta da sua casa até o rio, encher o seu regador e de lá caminhar, também em linha reta, até a roseira. Como determinar o ponto do rio onde você deve recolher a água para que a distância percorrida seja a menor possível? Problemas como esse podem ser formulados e resolvidos da seguinte forma. Seja R uma reta dividindo um plano em dois semiplanos, e os pontos A e B em um desses semiplanos. Nós queremos determinar a posição do ponto P pertencente à reta R, de modo que a soma BP mais AP seja mínima. Se você quiser resolver o problema, para o vídeo e depois você volta. Nós vamos utilizar a reflexão do ponto A em torno da reta R. Seja A' a reflexão do ponto A em torno da reta R. Isso significa que a reta R é mediatriz do segmento A', ou seja, ela é perpendicular ao segmento A' no ponto médio M. Além disso, PA' e PA são congruentes e os ângulos MPA' e MPA também são congruentes. Em qualquer posição que nós colocarmos o ponto P, BP mais AP será igual a BP mais a linha P. Isso significa que minimizar a soma BP mais AP é o mesmo que minimizar a soma BP mais a linha P. Olhando para os pontos B e A', onde nós devemos colocar o ponto P para que essa soma BP mais a linha P seja mínima? A menor distância entre dois pontos é um segmento de reta. Portanto, se nós colocarmos o ponto P de modo que BP e A' sejam colineares, nós teremos a solução do nosso problema. Notem que nesta posição, o ângulo MPA' e o ângulo entre BP e a reta R são opostos pelo vértice, ou seja, eles são congruentes. Com isso, a gente prova que a solução do nosso problema ocorre quando BP e AP formam o mesmo ângulo com a reta R. Muito legal essa solução, né? Ao mostrar que o trajeto mais curto ocorre quando aqueles dois ângulos são iguais, nós estamos mostrando que o trajeto mais curto coincide com o trajeto de uma reflexão. Vamos lembrar, a reta normal é uma reta perpendicular à superfície refletora. O ângulo de incidência é o ângulo entre o raio incidente e a normal. O ângulo de reflexão é o ângulo entre o raio refletido e a normal. Esses dois ângulos, de incidência e de reflexão, são iguais. Mas quem são os ângulos formados pelo raio de incidência e a superfície refletora e o raio refletido e a superfície refletora? Esses dois ângulos são, respectivamente, os complementos dos ângulos de incidência e de reflexão. Mas como os ângulos de incidência e de reflexão são iguais, esses ângulos em azul também são iguais. A reflexão não ocorre só com a luz ou com outras ondas eletromagnéticas. Ocorre também com som. Acontece também, por exemplo, num jogo de sinuca. Por falar em sinuca, a solução do problema que nós resolvemos pode nos ajudar a efetuar boas jogadas usando a tabela.
Vamos supor que você queira dar uma tacada na bola branca para acertar a bola vermelha. Você pode usar uma das laterais da mesa. Basta encontrar o ponto dessa lateral onde você deve jogar a bola branca para que ela seja refletida na direção da bola vermelha. Você pode visualizar a reflexão da bola vermelha em torno da reta que contém a lateral. E agora, basta mirar a bola branca nessa bola vermelha imaginária. Pronto, está aí o ponto da tabela onde nós devemos jogar a bola branca. Aí, Legal, né? Já vi que vai ter uma galera aí acertando tabela doidado na sinuca, né? Mas dá uma olhada nessa sinuca. A mesa que vocês viram tem o formato de uma elipse. E uma elipse é uma curva linda, linda, linda. Dados dois pontos fixos de um plano, chama-se elipse ao lugar geométrico dos pontos desse mesmo plano, cujas distâncias a esses dois pontos fixos têm soma constante e maior do que a distância entre eles dois. A soma dos comprimentos dos segmentos vermelhos não se altera. Os pontos F1 e F2 são chamados de focos da elipse. Além disso, a elipse tem uma propriedade linda, linda, linda. É essa propriedade que justifica aquelas jogadas que nós vimos na mesa elíptica. Qualquer raio que saia de um dos focos de uma elipse é refletido na direção do outro foco. Mas, professor, como é que funciona essa reflexão na curva? Na reta eu entendi que o ângulo entre a superfície refletora e o raio incidente e o raio refletido são iguais. Mas e na curva? Esses ângulos também são iguais. Nós medimos esses ângulos utilizando a reta tangente à curva naquele ponto onde o raio incide. Se você ficou intrigado com a reta tangente, imagina que você vá dando um zoom e se aproximando daquele pedacinho da curva onde o raio incide. O que você vai ver é um segmento de reta. Bom, pessoal, para a gente provar essa propriedade de reflexão das elipses, falta provar uma coisinha, que a soma das distâncias dos focos de uma elipse a um ponto exterior a ela é maior do que a soma das distâncias dos focos a um ponto que pertença a ela. Nós temos uma elipse de focos F e G e um ponto A exterior a ela. O ponto B pertence à elipse. Independente da posição do ponto B, a distância do caminho em vermelho não se altera. O ponto A pode aparecer em qualquer posição do plano exterior à elipse. Vamos colocar aqui, não muito perto, para não atrapalhar o que a gente quer enxergar, vamos colocar aqui. Para mostrar que AF mais AG é maior que BF mais BG, nós podemos colocar o B na interseção de AF com a elipse. Assim, o AF fica igual a AB mais BF. Podemos escrever AF mais AG como AB mais BF mais AG. Só que AB mais AG é maior do que BG, pela desigualdade triangular. Consequentemente, AF mais AG é maior que BF mais BG. Há uma outra situação importante que deve ser considerada, que é quando o ponto A aparece alinhado com os focos F e G. Neste caso, ao colocar o B na interseção
entre a F e a elipse, nós não teremos aquele triângulo que nós consideramos na situação anterior. Mas fica fácil ver que a F mais AG é maior que BF mais BG. Esse segmento verde, AB, o dobro dele é a diferença entre a F mais AG e BF mais BG. Agora a demonstração da propriedade de reflexão das elipses sai rapidinho. Bom, pessoal, temos aí uma elipse de focos F1 e F2, e a reta R é tangente à elipse no ponto A. O ponto P pertence a essa reta e os segmentos PF1 e PF2 estão em vermelho. No primeiro problema que nós resolvemos nesse vídeo, nós vimos que quando o caminho em vermelho, PF1 mais PF2, for mínimo, os ângulos indicados em azul serão iguais. E vimos também, há pouco, que esse caminho vermelho será menor se o ponto P pertencer à elipse do que se o ponto P for exterior à elipse. O único ponto da reta R que não é exterior à elipse é o ponto A. Então, PF1 mais PF2 será mínimo quando o ponto P coincidir com o ponto A. Nesse caso, os ângulos azuis serão iguais e, portanto, se F1P for o raio incidente, PF2 será o refletido, e vice-versa. É a geometria se expressando na sua forma mais pura e bonita. Essa propriedade das elipses tem aplicação, por exemplo, em um tratamento para pedra no rim chamado litotripsia. Consiste em um refletor que tem uma seção elíptica. Ele é posicionado de modo que um dos focos seja a pedra e o outro foco emite ondas sonoras que são concentradas para destruir a pedra e poupar os tecidos em volta. Os aparelhos de radioterapia também utilizam essa propriedade das elipses para concentrar o ataque às células que devem ser destruídas e poupar as outras células. A maioria dos odontologistas utiliza luminárias com espelhos elípticos, que concentra a luz no dente onde o odontologista está atuando, evitando que a luz disperse e incomode os pacientes. Além disso, como Kepler mostrou, as órbitas dos planetas do Sistema Solar são lindas elipses, onde o Sol ocupa um dos focos. E se toda a ciência e tecnologia produzidas tivessem como objetivo principal melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, e não de satisfazer a ganância, o lucro e o acúmulo de riqueza de pouquíssimos. Se todas as pessoas tivessem acesso, indiscriminadamente, a todos esses benefícios. Boas reflexões. Tchau, tchau, gente. Beijo.